Está no ar o programa Fica Ligado com o apresentador Luciano Prudente. Olá, amigos. É com muita alegria chegamos mais uma terça-feira até o seu lar, até a sua casa, através das redes sociais, no nosso programa, no seu programa Fica Ligado. E eu te convido desde já para você compartilhar, curtir e principalmente tirar um tempinho e ir até o nosso canal no YouTube e se inscreva no nosso canal. Isso vai agregar o nosso conteúdo. Se talvez você não acompanhou os programas anteriores, você pode estar lá acompanhando. Tivemos entrevistas muito legais, bacana, para você estar participando, ouvindo, aprendendo, tirando as suas dúvidas. Então que permaneça conosco, nesta terça-feira. Temos aqui, um convidado muito especial, um grande amigo nosso, o Maurício Falkowski, está aqui juntamente conosco no estúdio. Será uma conversa, que vai ser construtiva, agradável, e vamos aqui juntos aprender um pouquinho, com o nosso amigo, e eu creio e acredito, que será um momento de crescimento para todos nós. Então compartilhe, divulgue, o nosso programa, e para que todos nós juntos possamos aprender nesta noite. Maurício, gostaria aqui, de desejar uma boa noite. Seja bem-vindo ao programa Fica Ligado. Boa noite, Luciano. Boa noite. Prazer estar aqui. É uma alegria nossa muito grande, Maurício, Você está aqui conosco, Tirar um tempinho na tua agenda. Sabemos, o quanto tem sido corrido nesses dias, e nós só temos em te agradecer desde já por você estar aqui, junto com todos nós, o nosso ouvinte que está aí assistindo através do Facebook, através do YouTube, colocando ali a sua dúvida, o seu comentário. E eu te convido também a colocar aí, a cidade que você está assistindo hoje o nosso programa. Nós também queremos te conhecer um pouquinho. Queremos saber até onde tem alcançado o programa. Fica ligado para que a gente possa estar abençoando a sua vida, tirando as tuas dúvidas, e fique bem à vontade, para colocar a sua crítica, colocar ali os seus comentários. Nós estamos aqui para crescer juntos nesta noite. Maurício, se apresente aí ao nosso público, ao nosso povo que está acompanhando o programa nesta noite. Vamos lá, então. Que legal. É bom estar aqui, bom estar com vocês, participando dessa estratégia de chegar até o lar e, através disso, conhecer histórias de pessoas e que envolve pessoas, O maior patrimônio que existe são pessoas. Não tem nada que vale tanto quanto pessoas. Recentemente estive lendo um livro, que dizia que todo amador confunde o preço e o valor. Tem coisas que têm preço e aí a gente paga por aquilo, mas tem coisas que têm valor e a gente não tem como pagar. Pessoas têm valor, pessoas não têm preço, por mais que muitas vezes alguém tente atribuir um preço a uma pessoa, mas atrás daquele preço ela tem um valor. A gente vê aí até alguns jogadores, atletas, algumas personalidades atribuindo preços gigantes, mas por trás daquele preço ainda tem um valor, que é muito maior do que aquele preço que propriamente está sendo pago. Luciano, prazer estar aqui, sou Maurício Falkowski, sou contabilista, planejador de finanças pessoais, amigo pessoal, tanto do Luciano, de muito tempo já, de caminhadas junto, Tanto tempo não, porque senão eles vão achar que nós somos velhos, Mas de boas experiências em muitas áreas, em muitos momentos. E eu trabalho nessa área de contabilidade, tenho um escritório, uma empresa de contabilidade, trabalho na área e tenho me dedicado já há alguns anos no trabalho de planejamento financeiro. É uma cidade pequena, difícil da gente levar essa cultura para dentro dos lares, para dentro das empresas, do planejar financeiro. A gente tem essa bagagem, Luciano, assim, que a gente carrega daquilo que a gente vem de dentro de casa. Esse é o grande fator determinante que nos projeta para o futuro, É comum nas conversas, principalmente conjugal, e se a gente for fazer uma reflexão nesse sentido, você vai perceber
que às vezes no questionamento marido e mulher, um sempre sai com essa expressão assim, mas lá em casa era assim, lá na casa do pai era assim, na casa da mãe era assim. Então quer dizer que a gente traz esse ensinamento, né? Essa bagagem, esse conteúdo todo junto na nossa vida, no nosso dia a dia. E a contabilidade, ela é uma coisa exata e precisa e muitas vezes levada até o empresário ou a pessoa que precisa de um atendimento contábil, até como pessoa física, mas por uma imposição de lei, uma determinação. Agora, essa semana, eu resolvi problema de uma cliente que não fez 3 anos de declaração de imposto de renda e trancou o CPF. Então, ela não queria fazer, mas a Receita Federal obrigou ela a fazer. Muitas vezes, a contabilidade nos leva a andar por esse caminho. Mas o planejamento financeiro, Luciano, não. Porque o planejamento financeiro ele passa a ser uma opção. E eu acho que a gente vai entrar mais nesse tema falando mais do planejamento financeiro, dessa educação financeira, porque é difícil a gente compartilhar algo que não tenha. Eu não posso pedir que você me dê algo que você também não tem. E aí eu percebo, Luciano, nesse sentido, que não é uma falha proposital que a gente traz nessa bagagem. Eu sou filho de empresário, meu pai era empresário, e eu sou o 5º de 6 irmãos. E o meu pai deu estudo em escola particular para os 6 filhos. Minha mãe, uma ajudadora tanto do lar quanto do meu pai empresário, estava sempre perto dele, ajudando com que as coisas acontecessem. E até tem uma expressão mais antiga, né? Que dizia que não adianta o homem trazer para casa de cariola pela porta se a mulher jogar pela janela com a colher, né? Nunca constrói. Mais ou menos nesse sentido, né? Minha avó usava muito isso, né? Cariola é os carrinhos de mão, aqueles, né? Então, se tem essa harmonia dentro de casa, e isso tinha na casa dos meus pais, meu pai era um trabalhador muito correto e a minha mãe uma super ajudadora que não fazia com que dispersasse tudo aquilo que ele construía. Só que nós saímos de casa para empreender, porque nenhum de nós seguimos com aquilo que os nossos pais trabalhavam. E nós saímos para empreender como a maioria das pessoas saem. Com incentivo, vai lá, você vai conseguir, vai dar certo. Mas a gente sabe que só isso não é suficiente. Faltou com que a gente tivesse um tempo para sentar junto. Olha, eu construí fazendo assim, isso aqui eu fiz e não deu certo, eu quero que você não faça isso. Te concentra nisso que dá certo. Isso muitas vezes a gente não teve. Eu acredito que você que está nos ouvindo também não teve. E a falha não é só dos meus pais que não me ensinaram, porque ninguém ensinou para eles também. E a falha não é dos meus avós que não ensinaram para os meus pais, porque os meus bisavós não ensinaram para os meus avós. Porque a gente tem essa facilidade de sair trabalhar e tentar fazer. A gente tem esse feeling de buscar conhecer e se dar e se envolver. Mas o ganhar não é só trabalhar. O trabalhar é muito importante e ele é abençoado. A própria palavra nos abençoa, com o suor do teu trabalho viverás e tudo te irá bem. Mas não é só isso. Porque muitas vezes se a gente trabalha e não tem essa percepção de por que trabalha, você só trabalha. Mas quando você começa a objetivar o teu trabalho, você consegue perceber que às vezes o só trabalhar não é tão importante. Tem uma passagem, um livro que eu gosto de ler muito, que é o Manual do Fabricante, e ele usa uma expressão assim, eu acho fantástico isso, uma sabedoria tremenda. Ele diz que se o ferro está embotado, terá que redobrar as forças, porém é mais inteligente lhe afiar antes. Cara, quando eu li isso, eu disse, mas do que está se tratando isso, né? Vamos trocar por miúdos para a gente entender melhor. Quando o ferro está embotado, ele está dizendo que o machado está sem fio. Se você for cortar a lenha com o machado sem fio,
tu vai te desgastar fisicamente e cortar muito pouco. O que o livro está dizendo? É mais inteligente você afiar antes. Eu lembro que uma vez na casa do meu avô, ele disse que terminar de cortar a lenha tem que afiar o machado para guardar. Fiquei pensando em afiar para guardar. Claro que na próxima, né, já está afiado. E quando você for cortar, já vai estar afiado. Então é mais inteligente a gente preparar o caminho por onde a gente vai andar. É mais inteligente a gente pensar por onde a gente vai andar. A gente muitas vezes tem essa virtude ou defeito, depende como olha, né? De tentar comparar o que eu ganho com o que você ganha. Mas dificilmente a gente faz uma comparação de quanto eu gasto com quanto você gasta. Não é verdade? Você já parou para pensar isso? Muitas vezes você está preocupado em quanto você vai ganhar. Mas se você não souber gastar, não importa quanto você vai ganhar. Partindo do princípio que você consome todo o ganho, nunca vai sobrar. Seja 1.000, seja 1 milhão. Ah, mas para gastar 1 milhão é mais difícil. Quando a gente está ganhando 1.000, a gente acha que gastar 2 é difícil, até não ganhar. Porque a gente sempre vai adaptar o nosso gasto ao que a gente ganha. Essa é a realidade. E a gente tem, muitas vezes, alguns problemas nesse curso do ganhar, nesse andar do ganhar, que pode nos levar a ganhar menos. Ah, mas a lei não permite eu ganhar menos. Ah, é? E o que está acontecendo com a pandemia agora? Quanta gente, quem sabe você que está nos assistindo aí, está ganhando menos do que ganhava um ano atrás? Meu escritório entrou em dificuldade. Eu tenho pessoas do segmento de eventos, de música, de restaurante, que tiveram dificuldades e reflete dentro do meu escritório. Então eu também tive que passar por uma adaptação para que eu não entrasse em crise. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente prevê uma coisa que pode acontecer? Na nossa vida, tudo é previsto. Tudo. Até a morte. A gente não sabe quando. Mas o livro da lei diz: observai, porque um dia é chegado. Tem um amigo meu que diz que a gente está todo mundo numa fila, cada um com uma senha, né? E alguém está chamando o número lá e a gente não sabe qual é o nosso. Quem sabe é o próximo da lista. Quem sabe tem mais 1 milhão de pessoas na nossa frente antes que chamem o nosso número. Mas tudo é previsto. Quando a gente tem essa noção de que tudo na nossa vida é previsto, a gente começa a organizar as coisas pelo fato quando acontecem. Vou pegar um exemplo muito prático. Eu tenho carro, você tem carro e quem sabe a maioria dos nossos ouvintes também tem carro, né? Esses dias eu atendi um cliente que ele me disse assim: pô, tava com as minhas contas organizadas, tive que trocar os pneus do meu carro. Não esperava. Eu disse para ele: o senhor não esperava? Tem certeza que não? Quantos quilômetros dura o pneu de um carro? Ah, esses que eu comprei é para 30 mil quilômetros. Eu disse: é só dividir pela quantidade de quilômetros que o senhor anda por mês, por ano, que o senhor sabe quando é que vai ter que trocar os pneus. Ah, mas dá muito trabalho. Eu disse: mas é previsto. Então vamos pensar assim, que a pessoa andasse 1.000 quilômetros por mês e os pneus duram 30 meses, ele tem que pegar o custo de 4 pneus, dividir por 30 meses e reservar um 30avos por mês. Simples assim. Quando chegar na hora de trocar os pneus, o que é que ele vai ter? O valor dos 4 pneus novos guardadinho lá no envelope, numa caixinha, numa poupança, seja onde quiser. Ele vai lá, pega o dinheiro, vai, compra os seus pneus, sem impacto nenhum. Mas aí o que a gente tem essa cultura imediatista, Luciana, assim, de querer hoje para hoje, né? Agora eu decidi que eu quero, eu vou comprar. E aí alguém que não fez essa conta vai para um mercado aonde se depara com um empresário que fez essa conta. E ele diz assim: não, mas o Maurício não tem dinheiro para comprar 4 pneus. Mas ele precisa de 4 pneus. Eu vou oferecer para ele para me comprar esses 4 pneus e eu vou dar 10 meses de prazo para ele pagar. Mas ele não vai me dar de graça. Ele vai me cobrar juros. E aí ele bota a mão no meu bolso. Quando a gente não consegue fazer essa organização
de prever as coisas que são previstas, alguém prevê. A gente vê bancos batendo recorde de faturamento, de ganho, de lucro. Por quê? Porque ele sempre faz a conta. Tem 10% da população endividada? Peraí, nós precisamos arrumar dinheiro. Quanto representa esses 10% a tantos mil? Essa conta chega até nós. E a gente tem que ter essa percepção de andar por este caminho, prevendo as coisas que vão acontecer. Todo início de ano tem material escolar dos filhos. Tem ou não tem? Não é assim com a nossa vida todos os anos? E aí a gente se depara, meu Deus, o material escolar é a mesma coisa que aconteceu ano passado e vai acontecer ano que vem. É previsto e nós temos que estar preparados para isso. Só que essa educação financeira, muitas vezes ela nos cobra regras. E a gente não gosta de regra. A gente não gosta de ter que cumprir formalidades. A gente gosta de botar o dinheiro no bolso, pegar e sair gastando sem dó, sem piedade, com as contas todas em dia e comprar tudo aquilo que a gente quer. Essa é a vontade. Nem sempre é a realidade. A vontade nos leva a passar por dificuldade. A realidade não. Quando a gente consegue dimensionar isso na nossa vida, a vontade da realidade, a gente faz com que a realidade aconteça. Muitas vezes, a vontade, o sonho, nos leva a fugir da realidade. Mas eu estou endividado, mas um dia eu vou sair disso. O que é que você está fazendo para isso? Isso está sendo um planejamento ou um sonho? O plano acontece. A palavra de Deus nos promete que os nossos planos dariam certo. Ela manda sonhar, mas ela diz que os planos dão certo. Ela faz a comparação do homem prudente e imprudente. Lembra disso? Ela diz que o homem prudente construiu a sua casa sobre a rocha. Isso é um plano, isso é um projeto. O homem imprudente construiu a sua casa na areia. Isso é um plano, isso é um projeto. E veio a tempestade. E aonde deu a tempestade? Qual das casas deu a tempestade? Você lembra? Nas duas. Na minha casa e na sua casa dá tempestade todo dia. Seja de temporal, mas seja nas finanças, seja no relacionamento marido-mulher, seja no relacionamento filhos, seja no relacionamento patrão-empregado, ou você patrão com os teus empregados, ou você empregado com o teu patrão, dá temporal todo dia. Mas o que muda é o projeto, aonde você está fazendo. Isso define o nosso futuro. E a tempestade vem e quebra a aba, e quebra a janela, e quebra a veneziana, e quebra vidro, e arranca a calha. Mas a casa não cai, porque foi construída em rocha. Esse é o diferencial da vida de quem sabe aonde planeja. Não se sabe qual das duas casas era mais bonita, não é verdade? Quem sabe a casa da rocha era pequenininha, simples. A da praia, pela lógica, né? Casa com vista para o mar, linda, mas que não resistiu à tempestade. Às vezes a gente está nessa onda. Tem uma aparência, demonstra, todo mundo vê, que vida bonita, olha a situação, olha o carro, olha a roupa, olha... E aí muitas vezes é uma casa construída sem base, sem rocha, sem estrutura. Então quando a gente percebe essas coisas, Luciano, a gente percebe de que a educação financeira, ela tem que começar antes de se começar a ganhar dinheiro. Porque quando a gente começa a ganhar dinheiro sem uma educação financeira, a gente desperdiça muito desse dinheiro. Infelizmente, eu não tive este privilégio. Quem sabe você que está nos assistindo agora também não teve esse privilégio. Mas hoje, o Senhor nos permite nos encontrarmos através desse programa para que você tenha esta oportunidade de começar a planejar as suas finanças. Hoje o que me alegra é de poder dar este privilégio a algumas pessoas. Começamos por dentro de casa. Minha filha é uma privilegiada. Ela aprendeu finanças desde pequena. A gente muitas vezes brigava, né? Ela não queria. A gente sempre cobrou, sempre exigiu, sempre
nunca impôs, mas sempre chamava ela para a mesa de conversa e mostrava. Eu, minha esposa, nós fizemos nossos planos, nossos projetos e colocamos isso diante dela. E ela, vendo esses resultados, ela passou a fazer isso também. Hoje ela tem independência financeira dela, ela está morando e trabalhando em Erechim, mas ela tem a prática de reserva, ela tem o controle das contas, ela tem um objetivo, ela tem uma necessidade de adquirir alguma coisa, então ela já planeja, olha, eu vou precisar de tantos dinheiros, então eu vou ter que reservar um pouco esse mês, um pouco mês que vem, um pouco no outro, e só lá na frente é que eu vou poder adquirir aquilo que eu estou precisando. Isso a gente chama de educação financeira, de você planejar. Porque quando a gente cria esse sistema de planejar, Luciano, nós entendemos que o nosso orçamento ele tem que ser do gasto menor do que a receita. Quando a gente faz um planejamento financeiro, eu quero que você pense com muito cuidado nesse sentido. A gente tem a facilidade e o nosso cérebro nos protege do que é ruim. Isso é um grande problema que a gente tem. Você sempre pensa que ganha mais do que está ganhando e você sempre calcula que gasta menos do que está gastando. E aí eu te pergunto, aonde está essa sobra de dinheiro? Se você ganha mais do que ganha e se você gasta menos do que você diz que gasta, tem que sobrar. Tem que ter uma margem de sobra aqui no meio, não é verdade? Matemática pura e simples. Mas daí a gente chega no final do mês, doido, faltou de novo. Por quê? Porque eu ganhei menos, porque quando a gente considera renda, a gente pega o bruto da folha de pagamento ou o bruto do que você ganha, a gente esquece INSS, esquece imposto de renda, esquece tudo. A gente tem que considerar a renda aquele líquido, aquele que de fato vem para o nosso bolso. O restante já são despesas que foram tiradas de nós, né? Então você tem que considerar a renda líquida. E aí eu aconselho sempre os meus clientes a trabalhar com uma margem de segurança. Você nunca passar de 90% da tua renda líquida. Parece difícil, mas nós temos que criar esse hábito. Porque quando a gente ganha um aumento de salário, e para ver como isso nos prejudica, quando a gente ganha um aumento de salário, a gente pensa assim, poxa, hoje eu estou ganhando 1.000 dinheiros. Se eu passar a ganhar 1.200 dinheiros, estou sossegado. Aí eu não vou mais me preocupar. E aí, com o passar do tempo, você ganha os 1.200 dinheiros, mas você já consome tudo aquilo. Porque você não se planejou para chegar naquilo com uma margem de segurança. Então, quando a gente faz esse plano, Luciano, de finanças, a gente sempre traz para 90% a tua renda, certo? Então, assim, aí tem cultura, tem crença, tem religião, cada um tem que adaptar. No nosso caso, nós tiramos 10% da nossa reserva de emergência, 10% do nosso dízimo e vivemos com os 80% que o Senhor tem nos dado e abençoado. Esse é o nosso padrão. E a gente com isso tem conseguido fazer, construir uma vida segura, boa, planejada, com um monte de coisa prevista. E nesse previsto, não quer dizer assim só o aluguel, luz, água, telefone, mercado. Não, a gente bota os nossos prazeres no meio. Ah, nós gostamos de uma pizza? Tem que caber no orçamento. Ah, nós gostamos de viajar? Tem que caber no orçamento. Ah, mas numa viagem eu preciso juntar 3.000 dinheiros. Então nós precisamos caber no orçamento durante 5 meses, 6 meses, 10 meses, até que a gente consiga juntar aquilo, porque é uma premiação. Se eu estou fazendo, se eu estou cumprindo, eu mereço ser recompensado por isso. Não é verdade? Essa conta quem faz, se premia. Mas quem não faz, você concede o prêmio para quem faz. E às vezes é o banco, às vezes é a agência de viagem, às vezes é alguém que chega, te oferece de imediato, porque eu quero já, tem que ser agora. Então eles te alcançam, eles te dão o que você precisa. E eles ficam com essa premiação, que seria sua, fica para o banco.
Quando a gente consegue maximizar esse tempo, Luciano, a gente percebe a diferença que acontece. Então, por exemplo, assim, fazer uma reserva para uma viagem. Mas eu vou gastar, sei lá, eu estou falando de um valor aleatório, certo? 2.000 dinheiros para uma viagem. Mas isso é muito difícil. A gente tem várias entradas extras também durante um ano, né? 13º, adicional de férias, um bônus, uma ajuda, alguma coisa sempre entra. Se a gente conseguir direcionar uma fração da nossa renda para aquele objetivo e alguns pontos extras de entrada de dinheiro para aquele objetivo, quando a gente joga isso numa fração de 12 meses, você vê que às vezes deu uma reserva de 150, 130, 140 para se atingir um objetivo maior. A gente, como tem essa cultura latina de ser imediatista, a gente resolve trocar de carro e vai ver quanto vai dar a parcela de um financiamento. Essa semana nós fizemos um cálculo com um cliente no escritório de uma empresa uma pessoa que fosse contrair um empréstimo para aquisição em 84 meses, ele pagaria 2,8 vezes o valor emprestado. Vamos botar em números? A pessoa pegaria 10.000 dinheiros emprestado para pagar em 84 meses, ele pagaria 28. Ele devolveria os 10 e daria mais 18 de juros. Se a gente parar para pensar que às vezes é necessidade, e aí eu concordo plenamente, né? Eu preciso trocar porque isso aqui bota dinheiro no meu bolso, eu preciso me deslocar, sem problema nenhum, tem que ser uma compra consciente. Mas a gente muitas vezes se depara com pessoas que fazem essa aquisição com um valor acrescido de juros para satisfação do ego. Eu preciso ter porque ele tem. Quem é ele para ter e eu não posso ter? Essa satisfação de ego custa muito caro. Nós não temos condição de satisfazer o nosso ego. Eu só posso ter o que eu tenho condição de ter, não o que o meu amigo tem. Porque se ele tem, é porque ou ele está também pagando os juros, ou ele tem uma organização, um controle, um planejamento para que aquilo acontecesse. E como nós iniciamos a conversa dizendo que a gente tem praticidade de comparar ganhos e não comparar despesas, eu não sei qual é a tua despesa dentro de casa. Eu não sei qual é o padrão de comida que vocês comem no dia a dia. Eu não sei qual é o consumo de luz que vocês têm. Quando a gente não tem essas comparações, nós não podemos comparar o restante todo se eu tenho uma informação desencontrada ou falha. Então, a comparação tem que ser de mim comigo mesmo. Eu tenho que tentar encontrar nessa lacuna de finanças aonde eu me enquadro e o que eu posso fazer com 80% ou 90% daquilo que eu ganho. Mas e aqueles 10%? Eu boto lá e não faço mais nada na vida? A gente tem muitas vezes necessidade. Vamos voltar para a história do carro? Se a gente tem uma reserva de 10% durante um bom tempo, você vai acumular um estoque de dinheiros lá no banco, na poupança, onde você quiser guardar. E aí você tem uma necessidade de comprar alguma coisa. Você faz um autofinanciamento daquilo que você quer comprar. Então você acumulou lá 10.000 dinheiros guardado de tua reserva de emergência de muito tempo. E aí você precisa fazer uma compra de alguma coisa. Você pode fazer um financiamento para devolver para você mesmo e aí sem juros, porque você está se emprestando. Mas essa reserva de emergência, Luciano, a gente também tem que ter um cuidado. Porque como a gente está vivendo numa época de instabilidade e a tua atividade também teve reflexos com essa pandemia, muitas outras tiveram, essa reserva de emergência, a gente procura construir ela para que ela nos dê uma segurança no nosso padrão de vida. Como é que a gente calcula ela? Vamos trabalhar com números para o nosso pessoal de casa entender o nível da conversa que a gente quer levar até vocês. Vamos imaginar que dentro da minha casa, para mim pagar meu aluguel, luz, água, telefone e o meu alimento, eu preciso de 2.000 dinheiros.
Acho que é uma realidade legal para nossa região. 1.100 da minha esposa, 1.100 meu. 2 salários, um de cada um de nós. Se eu estou consumindo esses 2.000 dinheiros para nós termos o nosso padrão de vida dentro da nossa casa com a nossa família, nós precisamos fazer essa reserva de emergência, prevendo de que nós podemos perder essa fonte de renda que chega todos os meses. Seja trabalhando autônomo, por conta, empresário, seja, quem sabe, trabalhando como empregado. Todos nós estamos vulneráveis ao mesmo problema. Então a gente aconselha sempre, Luciano, a gente reservar para uma eventual oscilação de mercado de trabalho 6 meses do teu padrão de vida. Ah, perdi o emprego e agora o que eu faço? Calma, nós temos 6 meses para correr atrás de emprego sem afetar escola, aluguel, luz, água, telefone, mercado, nada. A gente vai viver no mesmo padrão por mais 6 meses porque nós estávamos com reserva para esse fim. Não muda tudo? Eu tive empresas e clientes e pessoas físicas que entraram em extrema dificuldade agora durante a pandemia. Quem esperava isso? Ninguém. Se espera 6, mas não 18, 20, como a gente já está chegando aí. Só que a gente, nesse meio tempo, encontra estratégias para repor essas finanças. Quem sabe não vou poder atuar na minha área de trabalho, vou para outro segmento, alguma coisa aparece. Então, esse lastro de segurança que a gente tem falado, esses 10% que tem que reservar, pensa comigo assim, ó. Se eu tinha um padrão de 2.000 e comecei a reservar 10%, eu já reservo 200 e vivo só com 1.800. Eu estou fazendo uma reserva e a própria palavra de Deus diz que essa reserva é bênção, né? Porque ela diz que aquele que tem, lhe será dado. E aquele que não tem, até o que tem, lhe será tirado, né? Parece meio doido tirar o que não tem, né? Quem sabe é daí que surgiu o cheque especial, né? Limite de cartão de crédito para a gente poder entrar em dívidas, né? Mas aquele que tem, lhe será dado. Se você pensar que isso é bênção da palavra, com esses 200 de reserva que você tem, e ele rendendo, sei lá, 2 centavos, 5 centavos, não importa. Isso já é fruto de bênção. Para alguém que, quem sabe, durante a vida pagou juros, agora passou a ganhar. Muito pouco ainda, mas passou a ganhar. Ela mudou todo o contexto da vida, adaptou suas finanças, fez sobrar e o próprio sistema recompensou ela pelo fazer sobrar. Isso de maldição passou a ser bênção na sua vida. Sem contar que o seu padrão de vida baixou para 1.800 e numa eventual necessidade você já está mais adaptado. Porque você vivia num padrão de 2.000, hoje já está vivendo no 1.800. Com 10 meses você já tem um de reserva. Num padrão igual ao que você está vivendo hoje. Então é preciso dar esse primeiro passo. É preciso a gente montar isso. Aí muitas vezes, Luciano, que chega até o escritório para atendimento de finanças são pessoas com dívidas. Isso tem sido, assim, grande vilão hoje das famílias. A gente tem visto muitos casos de separação, de briga, principalmente um tentando culpar o outro. Mas eu já te falei que não era para gastar, né? Mas gasta, traz para casa, consome os dois juntos, depois na hora de pagar, um dos dois sempre acaba se exaltando, né? Maurício, foi muito gratificante tê-lo aqui juntamente conosco no nosso programa Fica Ligado, onde a gente conseguiu aprender muito e fica o convite, né, para você que nos assistiu na próxima terça-feira estar conosco novamente, onde vamos estar compartilhando um pouquinho mais, né, desses ensinamentos para termos, né, uma vida saudável na educação financeira. Então convido você a permanecer conosco, né, nas próximas terças-feiras, às 20 horas, toda terça-feira no programa Fica Ligado. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Tenham todos uma excelente noite. Maurício,
tenha saudação a todos que nos assistem nessa noite. Obrigado por ter estado conosco, que você tenha uma excelente semana e saiba que mais importante do que conhecer o assunto é colocar ele em prática na sua vida. Te espero ver triunfando com sucesso financeiro, com tudo aquilo que nós aprendemos e ensinamos essa noite. Grande abraço, Deus abençoe.